tarde, gente! Você quer experimentar coisas novas na sua vida, na sua casa, na sua família? Esse é um convite nosso hoje para você viver coisas novas. Ei, Kaline! Ei! Olá, boa tarde. Tudo bem, Deise? Boa tarde, tudo bem? Vamos lá, né? Vamos para o... Gente, chegamos no 8º e 9º capítulo. Faltam 3 capítulos para a gente encerrar esse livro transformador, esse livro didático e maravilhoso que muito nos ensinou. E hoje nós temos muita coisa para compartilhar com vocês. Então, fica ligado aí, pessoal. Vamos lá, minha gente. Eu lembrei de novo dessa música Viver Coisas Novas, porque esse capítulo fala sobre... Os 2 capítulos, né? Falam sobre reuniões. E eu fiquei pensando assim, rapaz, é uma coisa tão simples que a gente utiliza em outros ambientes, em outros espaços, mas que eu particularmente nunca vivi na minha família. E que há muitos testemunhos de pessoas que aplicaram essa ferramenta da disciplina positiva, fazer reuniões, né? O capítulo 7, o capítulo 8 fala sobre reuniões de classe, então é uma ferramenta para professores. E o capítulo 9 fala sobre reuniões de família. E nós vamos falar sobre isso. Ela propõe uma das soluções, uma maneira de lidar com problemas, com dificuldades. Ela propõe que a gente faça reuniões. E eu fiquei pensando assim, sabe, Kaline? A gente cria processo, no nosso trabalho, a gente cria processo para tantas coisas, para facilitar a nossa vida. Eu não sei, você que está escutando aqui a gente agora, não sei no que você trabalha. Mas quando a gente estrutura processos, né, ou seja, um jeito de fazer determinada coisa, por exemplo, recrutamento e seleção. Eu fazia isso antigamente, né? Há um processo estabelecido. Há o que eu faço primeiro, depois que eu faço depois. Ou seja, eu sigo uma série de passos e o conjunto desses passos, dessas ações, é um processo de como recrutar e selecionar pessoas. E eu fiquei pensando assim, olha só, ela nos dá vários passos sobre como realizar reuniões de família, para que o ambiente familiar seja mais saudável, mais harmonioso, seja um ambiente mais positivo e voltado para a busca de soluções. Então, vamos conversar sobre isso hoje. É isso mesmo, Deise. Ela colocou... O que a reuniões de família, o capítulo 8 traz reuniões de classe para instruções, né, para os professores, e o capítulo 9 traz reuniões de família. Eu confesso para você que é a primeira vez que eu vejo esse termo, porque assim como você, eu também nunca tive a oportunidade na minha família de fazer qualquer tipo de reunião para discutir sobre os problemas, expressar meus sentimentos e participar das soluções desses problemas. Então, nós não éramos consideradas, né, tanto assim, a ponto dos nossos pais nos escutarem, né, para saber o que a gente pensa a respeito de determinado problema e qual ideia que a gente tem para solucionar. O que eu achei bem interessante é que ela disse assim, crianças podem ter brilhantes ideias, se nós dermos oportunidades para elas. E é um momento, assim, essa mudança que a gente vem, né, tendo na educação de filhos, né? Uma educação em que a gente considera a criança como parte, né, da família. Então, ela é um membro e ela pode dizer e a voz dela vai ser escutada, vai ser considerada. E também... ela vai desenvolver habilidades sociais e habilidades de vida, né? Muito importantes que vão ajudar e contribuir para a fase adulta. Então, isso é fantástico. Sim. As reuniões de família, o que ela fala, gente? Primeiro que a gente já falou nos capítulos anteriores, nas lives anteriores, que é importante a gente ter um tempo para se acalmar quando algum problema aparece. Porque às vezes nós estamos irritados, não temos condições emocionais de lidar com o problema da melhor maneira possível e nem as crianças. Então ela fala assim que propor reuniões de família não são reuniões longas, ela sugere que sejam reuniões de 15 a 30 minutos,
são momentos que permitem com que a gente resolva as questões, aquilo que estejam tanto incomodando a gente quanto as próprias crianças, né? Todos os membros da família, e que nos permite estar provavelmente muito mais calmos e preparados para lidar com a pauta. Então, o que ela sugere? Ela fala assim, olha, compra um caderno, tenha um caderno ou qualquer outro tipo de registro, uma pasta, e quando você tiver algum problema para resolver, anota como pauta da próxima reunião. Os pais podem fazer isso e as crianças também. Se for crianças que não sabem escrever ainda, alguém pode escrever para essas crianças. Por exemplo, acontece um problema na semana, né? E aí você pode... Uma das possibilidades de solução, porque as reuniões é uma das possibilidades. Você pode perguntar, você gostaria de colocar essa questão na pauta da nossa próxima reunião em família? E aí as pessoas vão registrando a pauta, vão registrando as questões ali naquele lugar. E há um dia determinado, um horário determinado, para que essas soluções sejam discutidas, né? Essas questões sejam discutidas. A ideia dela, gente, não é só ter momentos em família, reuniões em família para resolver problemas. Você pode iniciar, inclusive é uma indicação dela, é uma orientação que a gente inicie fazendo reconhecimentos. Olha que coisa maravilhosa. Iniciar uma reunião, um tempo em família, reconhecendo o outro. Reconhecendo o que foi bom, o que a outra pessoa pode ser elogiada, né? Uma maneira de você demonstrar gratidão. Pelo que as pessoas da sua família podem ser reconhecidas naquele momento? Olha só que interessante. Então, ela sugere que a gente inicie as reuniões, esses tempos em família, que sejam tempos gostosos, né? Então, começa já fazendo esse período de reconhecimento. E aí, um cuidado, né, Kaline, que ela coloca, é que o ideal é que todo mundo, pelo menos, receba um reconhecimento. Eu trouxe aqui os elementos de uma reunião de família. A reunião de família, gente, ela é especial porque muitos conflitos serão solucionados, muitas áreas de tensão e de estresse vão ser facilmente solucionados, né? Se as crianças participarem dessa solução. E elas vão estar mais dispostas a cooperar e contribuir para aquela solução, para efetivar a solução daquele problema, né? Como, por exemplo, obedecer às regras, né, que foram estabelecidas naquela reunião. E ela trouxe alguns elementos. Como Deise falou, que primeiro tem que ter uma pauta. Então, durante a semana, né, quando tiver algum problema, algum conflito, você anota, todos os membros da família podem fazer esse exercício. Olha, vamos levar essa pauta para a reunião de família, para a gente discutir. Então, tem que ter uma pauta, né? Geralmente um problema a ser resolvido. A segunda coisa, tem que ser constante, tem que ser frequente, regular. Não adianta, né, gente, a gente fazer reunião de família, assim, de ano em ano, né? Que não vai surtir o efeito que a gente deseja, né? E assim como no meu trabalho, por exemplo, a gente tem reuniões semanais para discutir os problemas, né? E essas reuniões são super necessárias, né? Segundo, o lema, que eu achei bem legal, Deise, por exemplo, o lema assim, um por todos e todos por um, né? Juntos somos mais fortes. Esse lema é tipo um grito de guerra, né? Que faz parte, sim, que vocês constroem juntos, os pais constroem juntos com os filhos, né? E pode ser dito sempre na reunião. Então, quando um membro fala assim, mas isso é muito difícil, ou tiver algum conflito, aí pode falar do lema, mas juntos somos mais fortes. Esse não é o lema da nossa família? Para sempre fortalecer aquele valor, né? De unidade, de pertencimento. Segundo, que eu achei ótimo, diversão juntos. O que é legal é que após a reunião de família, a família, ela toda vez que faz a reunião, ela tem que ter um momento especial entre eles. Vamos fazer pipoca, vamos assistir um filme, vamos passear, vamos jogar peteca, vamos jogar um jogo, baralho, não sei. Então, não é só discutir problemas, né? Mas essa questão do afeto, do vínculo, da conexão entre os membros dessa família é muito importante. Por isso ela colocou diversão ao final.
para ter esse entendimento, assim, que eles vão se divertir, que vai ser um momento em família, né, em que vai ter expressão de amor, expressão de afeto, né, e isso é essencial, né, para qualquer tipo de mediação de conflitos e resolução de problemas. Também ela trouxe o reconhecimento, que é você fazer esse elogio, né, apontar as características da pessoa. Gente, isso tem um poder tão maravilhoso, que é uma técnica, né, de mediação de conflitos. Aqui em casa, eu sempre faço isso. Antes de falar algum problema ou apontar alguma falha, né, eu sempre venho com uma tempestade de elogios e reconhecendo o que meu esposo já fez, o que ele é, o que ele representa para mim, a importância dele, o amor que eu tenho por ele. E aí depois que eu venho com aquela, a gente tem que melhorar nisso, amor. Isso não tá legal. Então é muito importante esse início, né? Você reconhecer o outro, porque aí o coração da pessoa imediatamente se abre para te escutar, né? E para acolher aquilo que você está falando. Uma coisa que a reunião de família ela pontua muito é que a reunião não deve ser um momento de apontar dedos ou procurar culpados, né? Então, a intenção não é procurar culpados, sabe? Porque isso, na verdade, tanto faz, né? Não importa. A gente quer achar uma solução, né? Isso. A gente quer achar uma solução. Isso, é isso que a gente quer. O foco da gente tá na solução, não no culpado, no responsável, né? A outra coisa que ela falou também, que tem que ter um presidente e um secretário. O secretário é aquela pessoa que vai fazendo a ata, né? Que vai anotando tudo que foi discutido na reunião, né? Porque é importante ter uma ata, porque depois se uma pessoa fala que não tem a pessoa fala assim, violar uma regra, aí vem a pessoa, olha, mas essa regra foi discutida e estabelecida na reunião de família. Vamos voltar lá para a gente olhar? Aí volta no caderno e vê escrito a regra aqui. E também, por fim, que é a tarefas e o planejamento, né? A pauta é um problema e a gente vem com o planejamento. O que será necessário para a gente resolver esse problema? Qual vai ser a ação a executar dentro da família? Sim, ela sugere, gente, que as reuniões sejam feitas também semanalmente, como a Karine falou. E por que semanalmente? Porque a ideia é treinar a família, as crianças, todo mundo, nessas habilidades que nós comentamos aqui. Foco em soluções, resolução de problemas, ter a clareza e a capacidade de reconhecer o outro, de ser grato pelo outro, pelas coisas boas que aconteceram. Então, são uma série de habilidades. Pode pensar aí, pensa em adultos que você conhece. Que pessoas, são todas as pessoas que você conhece que sabem resolver problemas? Que sabem dar um feedback de uma maneira saudável? Isso que a Karine falou, né? Sobre primeiro reconhecer, é uma técnica de feedback. Ou seja, a gente primeiro reconhece o que a pessoa tem de forte, os pontos fortes da pessoa, reconhece o quanto a pessoa já avançou, quais os potenciais que essa pessoa tem. E depois a gente fala a questão a ser resolvida. Por quê? Porque isso diminui as barreiras da pessoa ouvir. E não somente é um tempo ali de resolver um problema, né? Um tempo pesado, é uma técnica de você dar um feedback de uma maneira saudável, tirar as barreiras que existem. A gente lê o livro A Coragem de Ser Imperfeito e ela fala sobre a coragem, uma das técnicas de feedback, né? Você tirar, inclusive, as barreiras físicas que há entre você e a pessoa com quem você está falando. Senta do lado, né? Tenha liberdade, que o espaço entre você e a pessoa seja livre, para que não haja nenhuma barreira física, mas também nenhuma barreira hierárquica, né? Que a pessoa se sinta ali acolhida, porque não é fácil receber feedback. Não é fácil para o adulto nem para uma criança. Então, são técnicas, atitudes simples que fazem esse momento ser mais leve, mais suave. Então, vocês anotaram aí várias características de uma reunião de família. Outra coisa interessante também que a gente precisa lembrar é que antes das coisas melhorarem, geralmente as coisas pioram.
Hoje, por exemplo, eu limpei a geladeira. Antes da gente limpar a geladeira, antes da geladeira estar toda limpa, fica aquela bagunça na cozinha, não é verdade? A gente tira tudo da geladeira, é uma agonia, molha o chão. E da mesma forma, até as coisas caminharem de uma maneira saudável, de uma maneira fluida, até todo mundo ter aprendido como que funciona, por exemplo, uma reunião dessa que a gente está propondo aqui, que é uma ferramenta da disciplina positiva, vão ter alguns momentos desafiadores. Pode ser que as primeiras reuniões não sejam tão fáceis e tão agradáveis assim. Mas a gente precisa insistir. A gente precisa aprender e precisa insistir para que ela funcione. E ter a frequência, né? Organizar a agenda da família, combinar com todo mundo esse tempo, é uma maneira de todo mundo aprender como se portar nessa reunião. Então, não desista. Se você for aplicar essa técnica na sua casa, né, não desista. Quando você... Ai, meu Deus, não vai dar certo. Aqui em casa não vai dar certo. Permanece. 15 a 30 minutos, gente. Às vezes é um vídeo que você para ver. É uma questão de prioridade, né? Se você priorizar esse momento em família, esse tempo em família, vocês vão ganhar, além de treinar essas habilidades que nós falamos aqui, combina, agenda um dia que seja bom para todo mundo. Sábado, por exemplo, ou domingo, né? Pensa, não em momentos de tensão, por exemplo. Não pode ser na hora da refeição, na hora do almoço. Esse não é o melhor horário, por exemplo, para você fazer uma reunião de família. Mas pensa um momento que está todo mundo em casa e que pode ser estabelecido essa como uma programação familiar. Inclusive, é uma maneira até de todo mundo se treinar para ter esse tempo junto. Quantas famílias não têm tempo em família? Tem famílias, tem ambientes. Eu sei de várias famílias que não sentam à mesa juntos, às vezes porque a rotina não permite, mas às vezes é porque não é um hábito familiar. Então, esse é um hábito que a gente pode começar a construir, mas se programando para. Falei um pouquinho sobre a agenda, construir a agenda, e a agenda é assim, se a gente não constrói, os outros constroem por nós. Se a gente não sabe o que é prioridade na nossa vida, os outros vão dizer. Os outros vão te dar tarefas suficientes para você fazer. Então, a gente precisa ter esse papel ativo, né, naquilo que é prioridade para a gente, naquilo que é importante, para a gente se desenvolver, mas também a nossa família como um todo. E aí você trouxe, né, os benefícios, tanto para os filhos quanto para os pais da reunião de família. E eu queria destacar aqui, para os filhos vão desenvolver a habilidade de escuta. Porque a reunião de família é esse espaço em que você precisa escutar o que o outro tem a dizer. Ou seja, ver o lado da outra pessoa. Desenvolve a empatia, porque as decisões, né, finais para solucionar algum problema, o estabelecimento de alguma regra, ela é feita de um modo que seja respeitoso e que tenha consenso entre todas as pessoas daquela família, né? Então, tem que haver consenso, tem que haver empatia, né? Pelas necessidades do outro também. O que a gente falou, criar ideias. Às vezes, a gente, como adulto, a gente tem dificuldade de nos posicionar. Você já percebeu isso? Às vezes, as pessoas... Temos dificuldade de nos posicionar em relacionamentos conjugais, nas relações profissionais. Por quê, gente? Porque foi uma habilidade que a gente não desenvolveu na nossa infância e nem na adolescência. Né? Então, quando a gente faz uma reunião de família, eu quero estabelecer isso aqui na minha casa, porque eu vejo... Eu também. Porque é maravilhoso. E assim, vai desenvolvendo na criança essa habilidade de se posicionar frente ao outro, de expressar não só seus sentimentos em relação ao que está acontecendo, mas também as suas necessidades, né? E também criar soluções. Então, a gente mesmo tem dificuldade de criar soluções na nossa vida, né? Quando nos deparamos com os conflitos e adversidades, né? Porque não foi uma habilidade que foi desenvolvida. Então, a reunião de família é importante porque a criança vai desenvolvendo ali a habilidade de criar ideias, de usar a criatividade, a inteligência, né? Para resolver problemas. E ser autônomo, ser protagonista da sua própria vida, da sua própria história. Chegar lá na fase adulta, ele ser capaz de tomar decisões relacionadas à sua vida, né? Não ficar assim, naquela dependência emocional dos outros. Ai, o que você acha, hein? Ai, não sei. Ai, que dúvida.
Não, ele sabe o caminho das pedras, pois afinal, ele passou a vida inteira exercendo, né, e evoluindo essa habilidade. Outra coisa também, se acalmar, né, porque na reunião de família, todos devem estar calmos e tranquilos, né, para ser capaz de solucionar problemas, né, porque Sim. com nervosismo, o nosso cérebro não é capaz de reagir com inteligência, né? Reconhecer e verbalizar os outros, as qualidades, né? Elogiar o outro, cooperação. Ele se sente pertencente àquela família, ou seja, se sente aceito, considerado, ouvido, respeitado, amado. Imagine a sensação de unidade, né? Eu faço parte de uma família, né? Eu não sou É. só no mundo, sabe? Eu não sou, peraí, eu tenho uma família, né? E eu sou E além importante disso, nessa família. e além disso de eu ter uma família, as pessoas se importam com aquilo que eu também vejo como problema. Ou seja, eu estou enfrentando essa dificuldade aqui, todo mundo se importa e juntos vamos pensar em soluções. Porque essa é a ideia, né, Kaline? Ela até fala assim, ó, desculpa te interromper, mas assim, ela fala, tem um exemplo que uma mulher que já tinha 3 filhos e ela casou novamente com um homem que tinha também 3 filhos. Aí ela disse que amava muito a família, amava todos, mas ela trabalhava fora e quando ela chegava em casa, ela ficava extremamente irritada com a bagunça. Era sapato pela casa, brinquedo para todo lugar. E ela começou a ficar assim, cansada com isso. Às vezes, o tempo que ela tinha para desfrutar da família, né, ali à noite, ela já estava irritada, cansada, porque quando ela chegava em casa, estava aquela bagunceira. E aí ela resolveu, ela já conhecia essa ferramenta, né, de reuniões de família, e ela resolveu colocar essa pauta na reunião. E aí, gente, as soluções que todo mundo, que as crianças criaram, que todos criaram, foi muito legal, né, Kaline? Porque a ideia, gente, não é punir, como a gente já falou aqui, não é trazer punição, é buscar soluções, foco em soluções. O que a gente pode fazer para resolver? Gente, eu estou sentindo esse problema, essa dificuldade, como que vocês acham que a gente pode resolver? E aí, sabe o que eles fizeram, gente? A ideia, um deles lá, uma das crianças, a ideia foi botar uma caixinha. Eu não lembro agora exatamente como que eles nomearam, se era cofre, sei lá o que era, porque ela cita vários. Cofre, porque ela Cofre cita da vários. desordem. Cofre da Pronto. desordem. Eles organizaram a caixa e aí a caixa ficou num determinado lugar da casa e tudo que eles mesmos encontravam pela casa fora do lugar, sabia que tinha que colocar lá e tinha que passar uma semana sem aquele negócio. E aí, gente, olha o que aconteceu. O menino, o sapato que ele ia para a escola, o tênis, um deles, o tênis estava lá no cofre, ele tinha que esperar uma semana para pegar o cofre de volta. E ele teve que ir para a escola de chinelo, porque os 2 sapatos que ele tinha estavam no cofre. Ô, Deise, e foi uma decisão, uma ideia que ele, junto com os irmãos, construíram. E aí, quando foi indagar a mãe falou assim, mas filho, foi uma regra que vocês estabeleceram. Então, e nós vamos manter, nós né? vamos respeitar. A importância dos pais também respeitarem. Ninguém pode violar as regras, porque senão daqui a pouco vai perder a autoridade, digamos aqui, daquela solução que todo mundo encontrou. Então, aí esse ficou sem, foi para a escola com chinelo. A outra, a blusa de frio, ficou no cofre. Ela teve que ir com outras 2 mais finas para dar conta do frio na época. Só que aí depois dessas experiências, eles não, foi diminuindo a desordem dentro de casa e eles foram aprendendo a colocar as coisas no lugar. Porque às vezes, gente, é uma coisa tão simples, né? Só que exige treinamento. Eu vou chegar em casa, vou tirar o sapato, por que não já colocar no lugar certo? Por que deixar pelo meio da casa? É uma questão tão simples, mas que a gente precisa de treinamento, precisa treinar as crianças nessas habilidades. A habilidade e responsabilidade social, né? Outra coisa também que eu pensei é sobre as boas lembranças. Ela Sim. conta que os filhos mais velhos dela pegam aquele caderno onde eram feitas as reuniões de família e eles ficam vendo e rindo e lembrando, né? Das experiências, das reuniões que tiveram ao longo da vida. E ela diz que a filha dela mais velha foi para a faculdade em outra cidade
E que no internato, morando com tanto de menina no quarto, que ela começou a fazer reuniões de família dentro do quarto dela, né? Para resolver os problemas que tinham lá, né? Entre elas, né? Dividindo, compartilhando aquele quarto. Então, dá muito certo. Ela fala que a reunião de família olha para os pais. Olha o que traz para os pais. Evita lutas de poder, porque igual essa mãe, ela não vai ficar brigando. Mas você de novo esqueceu o seu casaco? Mas de novo você esqueceu o seu tênis, meninos, pela casa e não sei o quê, e se aborrecendo. Gente, evita aborrecimentos. Porque a criança, ela entende que aquela casa tem limites e tem regras, mas que não foram impostas pelos pais. Foram impostas pela família. Então, eles se sentem o quê? Obrigados a cumprir aquelas regras, né? E não vão lá falar com a mãe, mãe, mas não sei o quê, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Filho, qual foi a regra? Vamos lá ver a regra. E ela falou, coloca essas regras, gente, essas pautas, as soluções, coloca na porta da geladeira. Faz um cartaz ou um círculo, uma roda com todas as tarefas, com todas as regras, com todas as soluções, né, discutidas e para os problemas diários, né, dentro da família. E aí, quando a criança não está obedecendo aquela regra, às vezes os próprios irmãos falam, vamos lá ver o que você está fazendo de errado. Olha aqui, ó. Essa semana você tem que colocar o lixo lá fora, hein? Ó, aqui, ó, você não está cumprindo. Aí vai para a pauta para outra reunião de família, né? E assim vai. Outra coisa também, a gente para escutar os filhos. Porque a gente, no dia a dia, né, a gente não tem muito, a gente não para escutar. E na reunião de família você é obrigado a desligar o celular, é obrigado a cancelar suas obrigações e estar ali por inteiro, porque é uma reunião. Sim. Entendeu? Não é bate-papo, é uma reunião de família. Tem importância para aquela família. E todos devem ser escutados. Até os pais têm que ficar de boca fechada para escutar o que o outro está querendo dizer. E ela falou que é engraçado, que tem que ter é como se fosse um instrumento que vai passando entre os membros, né? Para dar oportunidade de cada um falar. E o presidente da reunião, cada semana, pode ser uma pessoa, um membro da família, né? Então, essa posição de presidente é que organiza aquela reunião, né? Que media aquela reunião. E o secretário que fica ali com a ata, anotando tudo. E aí ela fala, olha, pega não sei, um controle remoto e finge que é o microfone e vai passando entre eles. Porque, né, quando a pessoa pega aquele instrumento, aquele elemento, é como se fosse um microfone, ou seja, é a vez dela falar, os outros devem escutá-la. Eu achei isso o máximo. Uma coisa, desde que você fez pós-graduação em recursos humanos, gestão de pessoas, e lá a gente trabalha muito sobre mediação de conflitos, né? Quando a gente faz gestão de pessoas. Eu lembro que você contou uma história uma vez de uma menina que ela foi assim para poder reclamar da professora porque tinha tirado a nota da monografia dela, que não sei o quê. E quando ela chegou para conversar com a professora levantou, saiu de trás da mesa, puxou a cadeira, se colocou na frente dela, sentou para escutá-la. Ali ela desarmou na hora toda tudo aquilo que ela tinha se programado para falar e até agredir verbalmente a professora. Na mesma hora caiu por terra. Porque aquela atitude de proximidade, de olho no olho, de respeito que a professora teve, fala assim, eu estou aqui para te escutar. Né? E a disposição do coração daquela professora em acolher aquela aluna fez ela ter um outro tipo de comportamento, outro tipo de abordagem. Então, é muito importante, ela fala isso na reunião de classe, né? Que seja feito em círculos, né? Que ninguém se coloque numa posição superior ao do outro, não. Que todos ali tenham oportunidade de olhar uns nos olhos dos outros. Eu vou resumir aqui para vocês as ferramentas que tem nesse capítulo aqui. Olha só, gente. Então, reuniões de família é uma ferramenta. Foco nas soluções. O tempo todo a gente está falando isso, né? Foco na solução, foco na solução. O cofre da desordem.
Envolver as crianças na elaboração de soluções e regras da família, ou seja, ela faz parte, né? E quando a gente faz parte da resolução, da discussão, a gente tem a tendência de cooperar mais, de se comprometer mais. Seguir as regras, evitar proteger, porque às vezes a gente não quer resolver um problema, porque a gente quer proteger, né? A criança, adolescente, mas se é um problema que está acontecendo, vamos todos discutir, vamos todos procurar soluções. Confiar que seus filhos podem lidar com problemas, a gente vai se surpreender quando a gente se abrir para isso. Chegar a um consenso para soluções familiares, inclusive ela fala assim, olha, se não for possível chegar num consenso nessa pauta e o tempo da reunião está acabando, a gente deixa para a reunião seguinte, né? Não precisa, se não tá conseguindo resolver, dá um tempo a mais, quem sabe na próxima a gente não acha uma ideia melhor. E a gente consiga um consenso. Agendar momentos divertidos no calendário. Gente, é poderoso demais isso. O Pedro, hoje ele já sabe, final de semana ele já tá esperto. Aí a gente às vezes faz uma sessão de cinema aqui, traz o colchão pra sala, aí Danilo faz pipoca. Pra ele fica assim tão radiante. É um momento em família. Então, planeje, programe esse tempo de momento divertido. Tem famílias que nunca viajaram juntos. E sabe o que, gente? Não precisa ter dinheiro e férias de 30 dias para você fazer isso. Às vezes você pode ir num parque e ter um momento de diversão gostoso. Dentro de casa você pode fazer isso, né? Não vamos colocar a desculpa que não tem férias e que não tem dinheiro, porque tem coisas que são gratuitas, hein? E bem simples de fazer. Muito simples. Ela fala de boas lembranças. Eu quero confessar aqui para vocês que eu tenho muitas boas lembranças da minha infância. E tem uma lembrança que me marcou muito, que eu ia para casa da minha prima, do meu primo, e o pai dela pegava aqueles galhos grandes da árvore e a cama deles era aquelas camas antigas, sabe? Que tinha a cabeceira e tinha um pé na cama, assim. E aí ele colocava o galho entre a cabeceira e o pé da cama e jogava lençol em cima. E aí a gente entrava, as crianças entravam debaixo. E ali a gente brincava, a gente imaginava, e ali a gente dormia. Gente, que diversão que era tão gostoso. Olha que simplicidade. Sabe as lembranças que eu tenho da minha infância? Não são lembranças assim de, por exemplo... eu fui pro Hop Hari, eu fui pra Disney, porque eu não fui para lugar nenhum desse, não. Mas não está relacionado aos lugares sofisticados, aos brinquedos caros. Se eu tive brinquedo caro, eu nem lembro desses brinquedos. O que eu lembro foi dos momentos em que eu estava com quem eu amava, com os meus pais, quando eles me davam importância. Então, meu tio, ele nos dava importância, né? Ele nos dava importância fazendo toda aquela brincadeira, aquele movimento, e a gente ficava o dia inteiro ali para construir a cabana, né? Então, o que importa mesmo não é o lugar em si, mas é um momento em que você está disponível para a criança. Sabe do que ela vai lembrar? Não são das viagens e resorts maravilhosos. Sabe do que ela vai lembrar? Não são dos brinquedos fantásticos e super caros que tocam música, né? E que usam milhões de pilhas. Ela não vai lembrar disso. Ela vai lembrar dos momentos em que você estava disponível do seu coração para elas. É poderoso isso, hein, gente? Presença, né? Disponibilidade do coração. Eu lembrei de uma amiga minha, Kaline, que tá em outro país e tá num momento bem simples, assim, da vida dela. E no ano novo, ela falou assim, a gente não saiu para lugar nenhum, mas eu arrumei a mesa, ela botou vela na mesa, a mesa ficou linda, fez uma macarronada gostosa. Então, assim, não tem a ver com dinheiro, sabe, gente? Tem a ver com a disposição do coração. Né? Tem a ver com aquilo que você se coloca como prioridade na sua vida. Tem a ver com organização. Né? É uma coisa simples de fazer, que não custa a vontade. Custa o comprometimento para fazer. E aí, para finalizar aqui, quando as soluções não funcionarem,
Coloca o problema novamente na pauta, a gente já falou sobre isso, né? Encontrar junto com as crianças e com antecedência soluções para os problemas típicos. Usar uma variedade de planos de tarefas para motivar as crianças. Você pode ser criativo no jeito de organizar as tarefas, de organizar esse quadro, essa lista. Confiar nos adolescentes. Ah, Kaline, é bom a gente, antes de terminar, a gente falar sobre isso, né? Confiar nos adolescentes quando estiverem passando pelo processo de individuação. Eu já volto aqui. Ferramentas para animar as reuniões de família, a gente já falou. Compartilhar com regularidade os erros e aquilo que os membros da família podem aprender com eles, aprender com os erros, né? Porque os erros são ótimas oportunidades para a gente aprender. E planejar e compartilhar as responsabilidades da casa, né? De limpeza, de fazer comida. A gente pode compartilhar, mesmo que pouquinhas, né, coisas, a partir também da capacidade da criança de ajudar. Mas a gente pode compartilhar. E sobre os adolescentes, ela fala assim que tem um momento, né, que o adolescente ele passa a duvidar, a botar em teste, a colocar em teste os valores da família. Mas é um processo de crescimento do adolescente. É um processo de como se ele estivesse entendendo quem é ele no meio de tudo isso, no meio de todos esses valores, no meio dessa cultura familiar, quem sou eu? E muitas vezes a consolidação da sua identidade, né? Essa consolidação da identidade do adolescente passa por esse momento de questionamento, de rebeldia, né? Vou botar aqui entre aspas, de rebeldia, de colocar em teste mesmo, de testar. Então, faz parte do processo, né? Então, não se desespere, não se desespere. Até ela fala assim que quando um dos filhos dela se tornou adolescente, começou a questionar muita coisa, ela começou a ficar muito desesperada e até querer punir, mas logo ela voltou em si e viu que, peraí, vamos colocar aqui os sentidos no lugar, vamos relembrar e vamos ver o que dá certo e por que ele está vivendo, o que esse comportamento está querendo me dizer, qual é a intenção positiva por trás desse comportamento. E aí ela foi ajustando, né? Ajustando as coisas. Eu fico achando bem legal isso, porque, Deise, imagine se os adolescentes eles não tivessem esse afastamento da família, porque é natural, né? Esse processo de individuação. Imagina se não tivesse. Não ia sair de casa, gente. Ele não ia embora. Ele não ia construir família. Entendeu? Então, é uma questão que faz parte, de um desenvolvimento natural, saudável do ser humano, né? É necessário esse processo de individuação, em que há esses questionamentos, né? E aí essa consolidação da identidade. E aí ele vai vendo o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele pretende para a vida dele, o que ele não pretende, né? Então há esse desligamento, vamos dizer assim, né? Um pouco da família. Porque quando é na infância é muita proximidade, né? É tão proximidade com os pais que a criança não consegue dormir nem na casa da avó. Quer ficar ali juntinho da mãe e do pai, né? Mas aí quando vem a adolescência, os pais sentem muito, né? Porque há esse afastamento. Mas esse é um processo de individuação e é um processo natural e saudável, necessário. Então, se você não quer que seu filho passe o resto da vida aí debaixo da sua saia, respeite esse processo. E respeite e confia na semente que você plantou. Né? Ótimo! Confia no que você plantou, no bom trabalho que você desenvolveu ao longo do tempo. Confia, porque vai frutificar. A planta vai crescer. Lógico, e continuando fazendo a sua parte, porque adolescente ainda não é adulto, tem uma parte ainda muito grande que precisa do apoio, do acompanhamento, da orientação dos pais, né? Você não vai largar o menino ou a menina, mas precisa confiar e também enxergar esse momento, né, Kaline, de maturidade, de distanciamento. Então, vamos lá, um passo de cada vez. Vamos finalizar essa live, que a gente já passou do tempo. Olha só, um abraço para você que está aqui. Obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui. Nós desejamos que você se sinta encorajada a praticar essas atitudes que são tão simples, mas que são muito poderosas. Deise, um beijo. Não pode esquecer de falar que as reuniões de família são recomendáveis para crianças maiores de 4 anos. Né? Ah, sim. Que já tenham um pouco de discernimento para participar de uma reunião dessa. Se eu levar Tomás aqui, que tem 1 e 7 meses, minha filha, ele nem sentado ele vai ficar. Então é recomendável para crianças maiores de 4 anos. Então aproveita aí na sua família.
Um beijo no seu coração. Um beijo!